Irmãos, queridos, novamente hoje eu quero falar sobre um outro personagem bíblico, né? Para que nós possamos olhar o exemplo daqueles grandes homens que estiveram na Bíblia e também aqueles que em algum momento estão relatados aqui, mas que também, né, deixaram que as coisas do mundo muitas vezes tomassem conta, né, das suas vidas. E alguns dias atrás nós falamos aqui, eu trouxe sobre Demas, né? Perfeito? E é mais ou menos nessa sequência que nós iremos discutir hoje, refletirmos junto um pouquinho, né, sobre a vida de um outro homem que você vai encontrar lá no livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 14. Um rei, né, que se levantou diante do povo de Judá. Dos judeus, né? Perfeito? E enquanto você vai procurando aí, eu quero novamente reforçar aos irmãos, né, que a Bíblia, Deus, né, não são nossos amuletos, né? Ou ainda talvez algo fictício, né? Que alguém no seu imaginário aí inventou, né? Porque muitas vezes a gente fica olhando para alguns irmãos e parece que tanto o que está escrito nesse livro na sua mão, quanto Deus, é algo, sabe, que está muito além de nós, algo que não existe, que alguém inventou, né? Que está no imaginário das pessoas. E Deus, ele é tão real quanto eu e você. Não é uma ficção. Esse livro que está na sua mão não é um livro de ficção. Nós precisamos começar a olhar para este livro como uma verdade. Porque quando nós não andamos com o Senhor, nós não tomamos o cuidado, né, de andarmos dentro daquilo que o Senhor nos ensina, nós vamos colher as consequências por causa disso. E irmãos, uma coisa muito importante que também quero lembrar aos irmãos. Irmãos, vocês não podem de forma alguma olharem para o Nilton, olharem para mim, olharem para qualquer um do irmão que está aí do teu lado como uma referência. Por mais que a gente ande e tente e lute contra o pecado, como você. De novo, como eu sempre trago aqui, o nosso foco tem que ser Cristo. Porque, irmão, se você começar a prestar atenção em mim, tu tá lascado. Tu vai começar a ver como eu sou pecador igual a você. Sim, eu tenho a obrigação de lutar contra o pecado e faço isso todo dia e é uma luta mesmo. Mas você tem que voltar o teu olhar para Cristo. Por que eu quero te chamar a atenção? Porque muitas pessoas olham para outras pessoas que estão aqui em cima. Ou nesta igreja, ou em outras igrejas, como sendo um Deus, uma referência. Irmão, se você se aproximar de qualquer um dos irmãos que está aí, você vai ver um monte de pecado na vida do irmão. Um monte de erro e um monte de coisa que você faria diferente, porque talvez esta não seja a tua fraqueza. E talvez você precise, além de tudo, dar apoio. Mas o que eu quero trazer para os irmãos refletirem é que o nosso foco tem que ser Cristo. Lembra do jovem rico quando se aproxima de Jesus e chama ele de bom mestre? Né? E ele diz, por que me chamas de bom? Né? Só Deus é bom. Só Cristo é bom. A nossa referência de bom, se você quiser saber onde é que você está, onde você se encontra, olhem para Cristo. Perfeito, irmãos? Tenham isso. Por mais que vocês queiram olhar para mim, né, que eu sou, né, quase perfeito, né?
Óbvio que não. Estou falando para descontrair você, para ver se você não dorme aí. É óbvio que não. Então, irmãos, nosso foco é Cristo. Sempre. Perfeito? Então, eu gostaria de iniciar com você ali a partir do versículo 1 do capítulo 14 de 2 Crônica. Perfeito? Todos lá, né? E descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes sagrados. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e o reino esteve em paz sobre o seu governo. Veja, já quero de início começar a chamar a tua atenção para algumas coisas importantes sobre Asa aqui no início. Veja que nós temos o pai de Abias e o próprio Abias, eles não andaram de acordo com o que o Senhor deseja. Abias um pouco no início e depois sai fora também. O que eu quero te chamar a atenção, irmãos, que eu e você podemos quebrar ciclos. Eu e você podemos começar uma nova caminhada. Não importa se teu pai, era um bêbado, se teus pais eram drogados, não importa de onde você vem, qual é a criação que você teve, como que era a tua família, se era uma família que só idolatrava outros ídolos, que não o Deus verdadeiro, não importa. Você pode quebrar esse ciclo e trazer a tua vida para próximo do Senhor. Então, irmãos, aqui você está vendo Asa, um rei, e nós vamos ver a partir de mais uns versículos à frente, que ele tira até a própria avó, porque ela trazia adoração a ídolos diante do povo de Judá. Então, irmãos, nós precisamos começar a tirar essas travas da nossa vida. Poxa, mas eu sou assim, eu faço assim, porque meu pai ou minha mãe, ou aonde eu me criei, o sistema em que eu fui criado era assim. Não, irmãos, não. Você é uma nova criatura. Você agora tem diretrizes para você na sua vida. E você tem que fazer um muro, uma barreira no meio disso tudo. Para que você tenha uma nova vida com Cristo. Não use desculpas para a sua vida. Eu adultero porque meu pai adulterou, porque minha mãe adulterou. Irmão, não. Você é uma nova criatura, ninguém é responsável por você. Ninguém é culpado pelas tuas escolhas. Você acha que já é bem crescidinho para começar a assumir as suas responsabilidades, ao invés de culpar outros. Eu separei, eu vou separar porque meu pai e minha mãe são separados. Você é diferente. Você não está aqui para viver a vida dos outros. Você está aqui para viver uma vida santa. Diferente. Vamos continuar. Olha só. 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz, não havia guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor
lhe dera repouso, disse a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, todas portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e ele nos deu repouso em redor. Portanto, edificaram e prosperaram. Eles buscaram ao Senhor. E o Senhor deu paz para eles. E aí, olha só, lá no 8. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam escudos e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. 1.000.000 de homens. Eu não consigo nem imaginar. Vocês imaginem, gente, 1.000.000 de homens marchando para a guerra. Esse é um negócio, não sei, grandioso demais. Né? Mas aí olha só. Né? Lá no versículo 11. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus. Não prevalecerá contra ti o homem. Você entendeu a oração de Asa? Ele reconhece que ele é fraco, que ele não tem como vencer a guerra. Mas ele faz algo fantástico, ele reconhece quem é o Deus dele. O Senhor é o nosso Deus. E contra ti não há quem consiga prevalecer. Irmãos, este Deus que você está ouvindo Asa orar é o mesmo Deus que eu e você oramos e servimos aqui. Que não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do problema que venha contra você, ainda assim, a tua vida está na proteção do Senhor. E o pior que pode acontecer? Morrer. Né? Vocês sabem que vocês estão cansados de me ouvir falar disso, né? Mas é você entender mesmo que o pior que pode acontecer com você é morrer. Fisicamente. E ainda assim é lucro, segundo o Senhor. Não que nós queremos partir, né? A gente quer continuar aí, né? O máximo que o Senhor puder nos deixar. Para quê? Qual é o grande objetivo? Apresentar Cristo para aqueles que ainda estão mortos. Apresentar esse Deus que não há exército que venha contra, que não possa ser vencido. Porque são homens e nós adoramos a um Deus. Aí olha só, 12. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. 1.000.000 de homens, tirando os que iam caindo, né? Ó.
porque o Senhor era com Asa e o povo. 13. E Asa e o povo que estavam com ele os seguiram até Gerar. Caíram tantos os etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Além de tudo, ainda saem com a mala cheia. Olha só, 14. Destruíram todas as cidades nos arredores de Gerar, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores, levaram muitas ovelhas, bodes e camelos. Então voltaram para Jerusalém. Resumo, fizeram o que quiseram. Mas não esqueçam do que nós começamos a ler lá no início, Perfeito? Lá no versículo 2, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Então ele não colheu tudo isso porque simplesmente o Senhor... não, ele colheu porque ele... Lembra que nós falamos 15 dias atrás? Ele colheu o que ele plantou. Aí a gente entra já lá no 15. Certo? Olha só, lá no partir do versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixarem, ele vos deixará. E lembra, irmãos, aqui a gente não está falando de salvação. Então eu quero ler para você de novo. Porque tem que internalizar aí no teu corpinho. Olha só. Ele saiu ao encontro de Asa e ele disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Quando que está convosco? Quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E eu estou frisando esta passagem porque você já vai entender o que acontece no final da vida de Asa. Porque você está vendo um homem aqui, a princípio, andando com o Senhor, buscando ao Senhor. Nas dificuldades, ele busca ao Senhor. Inclusive, vem o profeta de Deus e fala para ele: olha, se tu continuar buscando o Senhor continuará contigo. Mas dá um alerta. Se o deixares, ele também vai te deixar. Este versículo, eu vejo que ele é muito para mim e você. Muito para mim e você. Para a gente começar a tomar cuidado aonde anda o nosso coração. A gente precisa tomar cuidado com isso. Olha só, lá no 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Aí ele continua, profetizando ali. Sem sacerdotes que o ensinasse e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Olha só. E vocês nem tinham ensinamento, mas vocês buscaram e vocês acharam. Por quê? Porque, como eu disse, gente, os pais de Asa, eram extremamente idólatras. Com um pouquinho ali do início, ele até teve uma caminhada depois.
E aí então ele diz, olha, ninguém ensinava e ainda assim vocês buscaram e acharam. Às vezes nós ensinando, a gente não encontra. Será que nós estamos nos esforçando o suficiente? Ou será que o nosso coração realmente não está aqui? Está nas coisas lá do mundo. Eu não estou dizendo que você não tenha que se dedicar, buscar, ser disciplinado lá no teu trabalho, nas coisas que você faz. Mas você tem que entender que o que tem valor de verdade é Deus na tua vida. É isso que tem valor. Aí vamos lá. Continuemos, né? 5. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação e uma cidade a outra cidade, porque Deus os conturbava com todo o tipo de angústia. Ele está dizendo, mas vocês acharam. Vocês acharam. 7. Quanto a vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. E, gente, esse 7 eu achei fantástico. Fantástico demais. Olha só. Quanto a vós, parece que ele está falando para você. Né? Olha só. Porém, esforçai-vos. E não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. E aí, quando a gente luta pelas coisas do Senhor, quando a gente luta pelos nossos, para que eles conheçam a palavra, e aí você leva umas marretadas, e aí você desanima, o Senhor está dizendo, não, fique firme, permaneça no Senhor. Permaneça. Não desista da luta por ninguém. Não desista da tua vida espiritual. Traga o teu coração para o caminho do Senhor. Aí olha só, versículo 8. Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Ele se esforçou. Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Consagrou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés. De Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Mas o Senhor era com ele porque ele buscava o Senhor. E ele destrói todos os ídolos daquela terra. E ainda restaura o altar do Senhor. Olha que fantástico. 10. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo ofereceram um sacrifício ao Senhor de despojo que trouxeram 600 bois e 600.000 ovelhas. Cara, não entendo como que conseguiam produzir tudo isso. É muito fantástico, gente. Gente, você leu ali, 6.000 ovelhas. Já pensou? Podre de rico. Já pensou 6.000 ovelhas? Eles oferecem ao Senhor. E eu não quero entrar no assunto aqui, porque não cabe. Mas só para você entender, e eu e você ficamos discutindo para dar 10% do que nós ganhamos. Chorando, às vezes. Porque, entenda uma coisa, né? Não interessa se tu chora para dar, né? Tu pode, você tem que dar mesmo chorando. Você entendeu, né?
Eu sei, às vezes dá vontade de chorar, mas você tem que dar igual, porque é a tua obrigação. Olha só, 6.000 ovelhas e 600 bois. Já pensou 600 bois? Você tem uma fazendinha com 600 boi? Tá bom? Para mim, estaria ótimo. Tá top, né? Top. Olha só, eles oferecem ao Senhor. O que eu quero dizer com isso para vocês, imaginem o quanto o Senhor não abençoava esse povo por causa do que eles faziam e buscavam ao Senhor. E lembra que aqui não é o culto da prosperidade, tá? Por favor. Mas entenda que se o Senhor está contigo, sim, você pode sim prosperar. Busque o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Perfeito. Aí olha só. 12. Entraram em aliança e buscaram ao Senhor Deus dos seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Eles verdadeiramente buscaram ao Senhor. Lá no 13, todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homens e mulheres. Vocês entenderam o nível do andar que eles estavam? Cara, muito master. Se o cara não anda com Deus, se não anda nos caminhos do Senhor, e não importava, homem, mulher, importava. Olha o nível em que eles chegam de perfeição no andar com o Senhor. 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Gente, eles cantavam, dançavam de alegria por servir ao Senhor. Você já dançou lá na tua casa? Quando você está ouvindo um hino? Faceirão? Não deixa ela ver, tá? Porque senão tu tá lascado. Mas você dança lá, tá? Dá uma dançadinha lá na tua casa. Faceiro, olha que privilégio que você tem de andar com o Senhor, de ter essa bênção do teu lado, de ter a saúde que você tem, de ter a família que você tem, de ter a condição que você tem financeira. Você já dançou para o Senhor de felicidade? Se não dançou, dança, irmão. É bem legal. É bem legal. Eu já fiz, mas minha esposa, óbvio que ela não viu, né? Porque ela ia me pagar até hoje, né? Ia me tirar uma, né? Porque eu sou muito bom assim para dançar, tenho um remeleixo muito legal, né? Mas para o Senhor é perfeito. Tenho certeza que Ele se agradou. E tenho certeza que você vai se agradar também de você. Ele vai se agradar de você também. Em júbilo, de felicidade a quem você serve. Não, Wagner, não. É escondido, tem que ser. Senão dá ruim. Olha só. Vamos continuar, olha ali no 15. Todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o coração juraram. Então eles juram de todo o coração. Eles realmente queriam andar com o Senhor. Olha só. De toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam. E o acharam. Pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. Ou seja, eles tiveram paz. E aí, aqui, eu quero que você entenda a dimensão de o que Asa faz. Porque quando ele se volta ao Senhor, ele abençoa toda a nação dele. Quando ele se volta ao Senhor, ele abençoa toda a nação dele. Mas a gente já vai ver que quando
dá ruim, todo mundo sofre junto. E aí a pergunta para você e para mim: você já parou para pensar que a tua vida influencia a vida daqueles que estão contigo? Que o que você faz reflete naqueles que estão próximos de você? Que se você não anda, você faz as pessoas sofrerem por causa de você? Mas que se você anda, você abençoa elas? Como estão as tuas escolhas ali fora? Porque os irmãos já falaram aqui antes, que aqui é fácil, né? Mas ali fora, como está? Como está o teu comportamento? Como você tem agido com as coisas do Senhor, com a tua vida? Porque o que você faz reflete nos que você ama. E se você realmente se preocupa com os que você ama, você busca a Deus e você anda com Deus. E você luta contra o pecado. Porque tudo que tu faz reflete nas pessoas que estão à tua volta. E você diz que ama as pessoas, e aonde está a tua preocupação com elas? O teu exemplo traria uma pessoa a ouvir a palavra do Senhor? Porque se não, talvez você precise repensar um pouquinho aonde que você está andando. Talvez seja por aí que você precise dar uma olhada. Perfeito. Eu já quero pular uma parte, tá? E eu quero ir com vocês. Eu só quero ler o 18 e o 19, versículo 18 e 19 ali, ó, tá? Depois você lê, tá? Depois você lê ali que você vai ver que é top, tá? Mas depois você lê. Só vamos ler o 18 e 19. O que mais Asa faz? Tá? Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado, as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus. Prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então são 35 anos que top, abençoa o povo, busca o povo feliz, dança, busca o Senhor, anda com o Senhor, né? Só que aí, eu e você, nós temos que persistir. Sermos disciplinados. Até o fim. Até o fim. Porque como nós vimos o exemplo de Demas, olha o que vai acontecer com Asa. No 36º ano, né, do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, e aqui vocês lembram da história, né? Que houve a separação com Roboão, norte, sul, Paraná, né? E aqui a gente está vendo, quando a gente entra aqui em Asa, a gente está vendo um rei aqui do sul, certo? Agora quando a gente vê Asa aqui, a gente está vendo o quê? O rei de Israel no norte. Perfeito? Eram os mesmos, todos descendentes ali de Jacó, perfeito? Então, olha só. Vamos lá para o versículo 2. Não, mas eu quero terminar o 16 porque eu não terminei, né? Vou começar de novo para a gente pegar o raciocínio. Olha só. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Tá? Porque vocês lembram que quando eles souberam do que estava acontecendo lá em Judá, todo o povo de Israel descia? Agora ele quer cortar isso, perfeito? Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus e da casa do rei e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro. Agora,
anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que te retire de mim. Tá? E aí, olha só, eu quero ler com você, para frisar, o 2. Você lembra quando que eu li, nós lemos juntos o 18 e o 19? Que ele leva tudo, né? Agora olha só, então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus. Então agora ele tira de lá e manda para o rei da Síria. Aí olha então, lá no 4. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou comandantes dos seus exércitos contra a cidade de Israel, feriram Ijon-Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo-o, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira que Baasa edificara. Com elas edificaram Geba e Mispa. Nesse tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá. Ele disse, então agora vamos lá. Agora o bicho começa a pegar. Porque, gente, o que eu quero te chamar a atenção? Vocês lembram que antes os etíopes estavam com 1 milhão de homens? E o que Asa buscou? Deus. Só que agora, ao invés de ele buscar Deus, quem que ele busca? Aliança com outro homem. Não busca Deus. E além de tudo, manda as coisas da casa de Deus para outro povo. E agora, olha só. Ele agora vem, né? Como você está vendo ali, agora veio Anani, né? E olha o que ele vai dizer. O vidente, né? Ter com Asa, rei de Judá, ele disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Ele está dizendo assim, viu? Até eles estavam nas tuas mãos. Até eles. 9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte como aquele cujo coração é feito para com ele. Procedestes loucamente, desde agora haverá guerra contra ti. E aí você entende a consequência agora também para suas escolhas? Do mesmo jeito que se abençoa quem está contigo, você os amaldiçoa, dependendo da escolha que você faz. Porque agora vem guerra contra o povo de Judá. Por causa disso, Asa, olha o nível em que Asa chega. Porque agora, em vez dele, depois de ter recebido essa chamada, ao invés dele se voltar ao Senhor, olha o que ele faz. Por causa disso, Asa se indignou contra o vidente. Como, cara, o que ele tem, o profeta tem a ver com o negócio? Ele se indigna com o profeta em vez de buscar o Senhor. E aí, olha só. Ficou tão enfurecido que o lançou na casa do tronco. Para levar uma chicotada, além de tudo. Nesse mesmo tempo, Asa oprimiu a alguns do povo. Quer dizer, se aquele cara viesse e chamasse a atenção de Asa, olha, você não está indo, Asa, pelo caminho certo, esse também se lascava. Ia para açoite. Quanto aos atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Embora a sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença, não buscou o Senhor, mas os médicos. Então agora ele se desvia completamente. Ele começa a confiar em homens e não em Deus, aquele que eles tinham jurado servir. Então aqui eu quero chamar a atenção para que você cuide, né? Porque a gente também tem aqui na palavra: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tomem cuidado, irmãos, com o andar e sejam persistentes, disciplinados, para que a gente não caia. Aí olha só, vamos lá para o 13. No 41º ano do seu reinado,
Morreu Asa e descansou com seus pais, sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, deitaram-no num leito repleto de especiarias e diversos perfumes, fizeram em sua honra um grande fogo. Perfeito, era só isso por hoje. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Sobre aonde anda teu coração, quem você tem buscado. E o Senhor Deus diz que se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Comece a olhar, porque tudo que você faz reflete naqueles que você ama. Ou para bênção, ou para maldição. Então, aonde é que está o teu coração, a tua preocupação para aqueles com que você ama? E lembre-se, eu sei, tem muitas coisas na nossa vida que não é fácil. Se fosse fácil, não seria dado a filhos de Deus. Você entendeu o que eu falei? Se a luta fosse fácil, não teria sido dada a filhos de Deus. Porque eu e você, se cremos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus.